Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui nos sustentou aquele do qual nós depositamos a confiança, o nosso único mediador entre Deus e os homens, aquele do qual nós depositamos a nossa confiança e perseveramos, porque Ele está acima de todos. Não te indignes quando vê as leis de uma província violada, um povo oprimido, porque sempre tem um que vigia acima daquele a outro, e sobre ambos há um do qual tudo opera e executa, e quando clamamos ele nos responde. Não te indignes quando vê um povo desviado, oprimido e as leis violadas, porque sempre o Senhor é aquele que está disposto a fazer justiça por aqueles que perseveram sendo seus imitadores. Provérbios 17 diz que há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente venha a ser culpado, e aquele que na verdade é culpado seja colocado à solta como justo. O Senhor abomina. Assim quando fala também que não é de bom agouro chicotear, açoitar aquele que estiver como justo, como culpado. Nós podemos compreender isso com o filho amado, aquele que foi insultado e foi chicoteado ali, e segundo a condenação de homens, onde o Pai o justificou. Assim, todo aquele que persevera segundo o Espírito de Cristo, ele é odiado por todos, porque a verdade da qual anunciamos segundo o Espírito confronta todos aqueles que violam as leis, todos aqueles que seguem de mal a pior, porque fazem as suas próprias leis e não têm a compreensão de que existe o Criador de todo o universo, que segundo os seus estatutos e mandamentos estão acima de qualquer autoridade terrena. Ele é o rei sobre toda a terra, e aqueles que a palavra diz que toda autoridade é instituída por Deus, sabemos que existe a cabeça como a cauda. A cabeça, aqueles que cumprem o seu papel segundo que é cuidar dos necessitados, que é cumprir aquilo da qual a palavra diz que o Senhor está atento lá do alto. Mas também existe a cauda, que são aqueles que seguem nas inverdades, aqueles que violam as leis, aqueles que seguem por interesse próprio, aqueles que amam suborno. O Senhor lá do alto contempla a todos, sabem daqueles que seguem de forma ilícita. E assim, quando ali Jesus julgado por eles, a palavra diz que quando ele expirou e entregou o seu espírito, antes ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O povo batia no peito, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A qual o próprio Jesus disse: mulheres de Jerusalém, por que chorais? Chorais antes pelos vossos filhos, porque ele estava para ser justificado, embora os homens o açoitaram e o condenaram como culpado.
o Pai o justificou, e aqueles que o condenaram, na verdade, estavam agora diante do tribunal daquele que tudo contempla e executa, porque ele é onisciente, ele conhece tudo aquilo que é manipulação. Assim nos diz o Senhor. Ele sabe dos falsos depoentes, ele sabe tudo o que acontece nas reuniões, as escondidas. Ele nada passa desapercebido dele. E ele é aquele que justifica. Há mais esperança para aqueles que seguem segundo a sua justiça, e ainda que os homens procuram intitular como injustos, o Senhor conhece a intenção da mente e do coração daqueles que anunciam segundo a verdade e combate um bom combate segundo a fé opera em nós, do qual ele não nos ensina. Nós não tememos a meros mortais, não tememos os arrogantes, os presunçosos, não tememos os mentirosos, não tememos nem tampouco os covardes, traidores na fé, porque o Senhor é aquele que nos justifica. O Senhor sabe daqueles que perseveram dia após dia, anunciando a verdade, combatendo um bom combate, e Ele nos ensina, sim, através do temor que perseveramos segundo Ele nos concedeu a sabedoria, onde alcançamos um discernimento e discernimos entre os maus e bons, aqueles que com aparência exterior, mas seu interior é um sepulcro caiado. E o Senhor é aquele que continua a rir lá do alto de todos aqueles presunçosos e arrogantes que queiram ditar as suas leis, que não estejam de acordo com os estatutos e mandamentos, assim como aqueles que queiram silenciar, emudecer aqueles que anunciam a verdade. A verdade jamais será algemada. A verdade é anunciada a todo momento. Aqueles que queiram perseverar na mentira já estão rumo à destruição e condenação, não somente das suas almas, mas também o seu corpo perece, porque o Senhor é aquele que tem uma espada a ponto de dividir a alma do espírito. Dele é a ira e a vingança, e assim ele está a proceder. Por isso ele ri lá do alto daqueles que intentam contra aqueles que falam em seu espírito. Contemplai assim nos diz o Senhor, as sepulturas que já estão abertas, e os cortejos que estão prestes a acontecer nas autoridades. Assim nos diz o Senhor.